Pare tudo o que você está fazendo agora. Em menos de um segundo, você vai descobrir como um simples clique pode ser a última coisa que alguém faz na vida. E isso está acontecendo mais do que você imagina. Você já parou para pensar até onde alguém iria por curtidas, por aquele momento de fama nas redes sociais? Hoje eu vou te contar histórias reais de pessoas que pagaram o preço mais alto que existe pela busca de atenção online. E olha, quando você descobrir como essas mortes aconteceram, você vai repensar cada foto que tira, porque o que você vai ouvir agora não é ficção, são casos reais, pessoas reais, vidas que acabaram por causa de um like. A gente vive num mundo onde todo mundo quer ser visto, onde uma foto pode valer mais que 1000 palavras, mas também pode valer uma vida inteira. E não estou exagerando. Desde que as redes sociais explodiram, um fenômeno assustador começou a crescer. Pessoas morrendo enquanto tentam criar conteúdo. Você abre o Instagram, o TikTok, o YouTube e vê pessoas fazendo coisas absurdas, pendurados em prédios, pulando de lugares insanos, se equilibrando em bordas onde um passo errado significa morte certa. E a gente assiste, curte, compartilha, mas raramente para pensar no que pode dar errado. A verdade é que existe uma linha muito fina entre conteúdo radical e perigo real, e muita gente tem cruzado essa linha. Segundo estudos, centenas de pessoas já morreram tentando tirar selfies ou gravar vídeos em situações de risco extremo. Centenas! Deixa isso entrar na sua cabeça por um segundo. O pior é que essas mortes não são acidentes aleatórios, elas seguem um padrão. Sempre tem alguém tentando superar o último vídeo viral. Sempre tem alguém pensando que com eles vai ser diferente, que eles têm controle total da situação, até que não tem mais. E hoje você vai conhecer 5 histórias que vão te fazer entender a gravidade disso tudo. 5 pessoas que acordaram num dia normal, pegaram seus celulares e nunca mais voltaram para casa. Vamos começar. A primeira história aconteceu na Geórgia, um país que fica entre a Europa e a Ásia. Imagina a cena. Uma estação de metrô cheia de gente indo e voltando do trabalho, do dia a dia normal. Todo mundo com pressa, ninguém prestando muita atenção ao redor. Era outubro de 2024. Arina Glazunova, de 24 anos, caiu na entrada da estação enquanto gravava com sua amiga. Elas estavam passeando pela cidade quando o acidente aconteceu. A amiga estava com o celular na mão, gravando conteúdo para as redes sociais, quando Arina pega o celular das mãos da amiga e decide filmá-la. Porém, poucos segundos depois, distraída com a gravação, ela cai no buraco de uma entrada de metrô, que estava sem sinalização. A gente não sabe exatamente o que ela estava tentando fazer, mas testemunhas disseram que ela estava focada na tela do telefone. Agora pensa comigo, você já ficou tão concentrado no celular que perdeu noção do espaço ao seu redor? Já esbarrou em alguém, quase tropeçou, quase bateu em algo? Todo mundo já passou por isso. Mas em um buraco de entrada de metrô, esse tipo de distração pode ser fatal. E foi exatamente o que aconteceu. Ela estava tão focada em gravar o vídeo perfeito que não percebeu onde estava pisando, não viu a borda do buraco se aproximando. E num segundo, literalmente num piscar de olhos, ela caiu no buraco, bem na entrada do metrô. As pessoas ao redor tentaram gritar, avisar, fazer alguma coisa, mas aconteceu rápido demais e não teve tempo de segurar. Pensa na ironia disso. Ela estava criando conteúdo sobre sua vida, sobre seu dia, talvez algo que ela achava interessante ou engraçado, e aquilo virou o último vídeo dela. A última coisa que ela fez antes de morrer foi olhar para a tela de um celular. As autoridades locais emitiram alertas depois disso, pedindo para a população ter mais cuidado com o uso de celulares em locais públicos perigosos. Mas a verdade é que esse tipo de alerta não é novo. A gente já sabe dos riscos, mas mesmo assim, continua acontecendo. Agora, vamos para a Rússia, setembro de 2025. Esse caso é ainda mais chocante porque envolve alguém que conhecia muito bem os riscos do que estava fazendo. A vítima era uma atleta de esportes radicais. Alguém treinado, experiente, que já tinha feito coisas insanas várias vezes. O tipo de pessoa que você olha e pensa, cara, esse aí sabe o que está fazendo. Mas saber o que você está fazendo não te torna imortal. Ela decidiu escalar uma torre de 88 metros de altura.
Para você ter noção, isso é mais ou menos a altura de um prédio de 25 andares. Agora imagina olhar lá de baixo e ver o topo. Imagina subir até lá, sem equipamento de segurança, apenas você, a estrutura de metal e 88 metros de vazio abaixo. E por que ela fez isso? Para tirar uma selfie. Ela chegou ao topo, conseguiu. A vista devia ser incrível lá de cima. Dava para ver a cidade inteira, o tipo de foto que iria bombar nas redes. Milhares de curtidas garantidas, talvez até viralizar. Ela posicionou o celular, ajustou o ângulo, tentou pegar a melhor pose. E foi nesse momento que tudo deu errado. Quando você está focado em tirar uma foto, você não está pensando em equilíbrio, não está pensando em onde seus pés estão, não está pensando que um movimento errado pode ser o último. Você está pensando na foto, no conteúdo, no que as pessoas vão achar quando você postar. Ela perdeu o equilíbrio e caiu. 65 metros de queda livre, 5 segundos de pura gravidade. 5 segundos em que ela provavelmente entendeu que tinha cometido um erro fatal e não teve volta. Uma atleta experiente, alguém que desafiava a morte regularmente como esporte, morreu tirando uma selfie. Deixa isso afundar por um momento. A ironia é dolorosa demais. Essa próxima história é sobre uma adolescente romena, jovem, cheia de vida, com tudo pela frente. O tipo de garota que você vê nas redes sociais todos os dias, postando fotos, compartilhando momentos, tentando criar memórias. Ena Urso tinha apenas 18 anos. Naquela noite, a adolescente romena subiu ao topo de uma estação de trem na cidade de Iași, no nordeste da Romênia, em busca de uma única coisa: a foto perfeita. Um selfie que chamasse a atenção, um registro extremo. Deitada sobre a estrutura metálica, Ena levantou uma das pernas, deixando o corpo parcialmente suspenso no ar. Foi nesse instante que tudo saiu do controle. Sem perceber, ela se aproximou de um cabo de alta tensão. O contato foi imediato e fatal. Um choque elétrico de até 27.000 volts atravessou seu corpo em segundos. A descarga foi tão violenta que a amiga de 17 anos que a acompanhava foi arremessada para fora do trem pela força da corrente elétrica. Um homem que passava pelo local havia advertido as duas momentos antes, pedindo que mantivessem a cabeça abaixada e se afastassem dos fios. Minutos depois, ele ouviu um estrondo seco. Em seguida, gritos. Ao se aproximar, encontrou Ena em chamas. Desesperado, tentou apagar o fogo com as próprias mãos, mas já era tarde demais. Os serviços de emergência foram acionados e a jovem foi levada às pressas para o Hospital de Queimaduras de Bucareste. Ela tinha queimaduras em 50% do corpo. Todo o corpo estava queimado, relatou aos repórteres Enisia Iliescu, porta-voz do hospital. Apesar dos esforços médicos, Ena não resistiu. A amiga, que sobreviveu e se recuperava no Hospital Santa Maria, contou aos investigadores que as duas apenas tentavam tirar um selfie e que não perceberam o perigo ao redor. Uma foto que nunca seria postada, um aviso que foi ignorado e uma vida interrompida por alguns segundos de exposição. Uma adolescente com sonhos, com família, com amigos esperando ela postar a próxima foto. E tudo acabou num instante, por causa de uma selfie. Os pais dela nunca mais vão ver a filha crescer, nunca vão ver ela se formar, casar, ter filhos. Tudo porque um momento nas redes sociais pareceu mais importante que a própria segurança. E a foto? Provavelmente nem foi tirada. Ou se foi, nunca foi postada, porque ela não teve chance de fazer isso. Vamos falar agora de um jovem que queria impressionar. Um jovem russo perdeu a vida tentando capturar a imagem perfeita, uma selfie em condições extremas. Ele estava pendurado na lateral de um prédio. Não havia proteção, apenas uma corda, que não resistiu ao peso do próprio corpo. Quando a corda se rompeu, não houve tempo para reação. O corpo despencou em queda livre, direto em direção ao solo. Aos 17 anos, Andrei Retrovsky, da cidade de Vologda, já era conhecido no Instagram.
Suas fotos transmitiam uma imagem de alguém destemido, quase invencível. No topo de prédios, à beira do vazio, sempre mais alto, sempre mais perto do limite. Cada curtida reforçava a ideia de que o risco valia a pena. O que poucos percebem é que o perigo não está na fotografia em si, mas na necessidade de ir cada vez mais longe para chamar atenção. Hoje, estatísticas indicam que mortes causadas por selfies já superam aquelas provocadas por ataques de tubarões. Não por acaso, não por azar, mas por escolhas feitas em segundos, que custam uma vida inteira. Só que a natureza não negocia. Ela não se importa com quantos seguidores você tem. Não se importa se você é legal, se tem família esperando você voltar, se tinha planos para o futuro. As condições extremas que ele escolheu para a selfie acabaram sendo fatais. E olha a loucura, ele sabia do perigo. Todo mundo que vai para lugares assim sabe que está arriscando a vida. Mas na cabeça dele, a foto valia o risco. A possibilidade de viralizar, de ganhar atenção, de ser visto como alguém corajoso. Tudo isso pesou mais que a voz da razão dizendo para não ir. A família dele ficou destroçada, amigos chocados. E para quê? Por uma foto que nunca foi postada, por likes que nunca chegaram, por uma atenção que ele nunca vai receber porque não está mais aqui. A última história é de um alpinista na China, setembro de 2025. Esse caso me deixou especialmente impactado porque mostra como até profissionais podem cair nessa armadilha. Esse cara era alpinista, alguém que escala montanhas como profissão ou hobby sério. Alguém treinado, que conhece técnicas de segurança, que sabe os riscos, que já enfrentou situações perigosas antes e sobreviveu. Ele estava no topo de uma montanha. Tinha acabado de completar uma escalada difícil. Estava lá em cima, no pico, onde o ar é fino, onde faz frio, onde qualquer erro pode ser mortal. Mas ele tinha conseguido, tinha chegado ao topo. E aí vem aquele momento, aquele impulso que todo mundo tem. Preciso registrar isso, preciso mostrar que eu cheguei aqui, preciso ter uma prova desse momento. Ele pegou o celular, no topo de uma montanha, com ventos fortes, com terreno instável, com condições que exigem atenção total apenas para se manter vivo. Mas ele pegou o celular para tirar uma selfie. Existem vídeos mostrando o momento. Dá para ver ele tentando se posicionar, tentando pegar o ângulo certo, e de repente, algo dá errado. Talvez um vento forte, talvez ele tenha pisado num lugar instável, talvez tenha se distraído por um segundo a mais. Ele perde o equilíbrio, tenta se recuperar, mas não dá tempo, e a câmera capta tudo. A queda, o momento exato em que a vida dele acaba. Um alpinista experiente, alguém que sabia exatamente onde estava e quais eram os perigos. Morreu tirando uma selfie. A ironia cruel é que ele tinha sobrevivido à parte difícil. A escalada estava completa, ele tinha vencido a montanha. Tudo que ele precisava fazer era descer com segurança. Mas aquele momento de querer capturar a conquista custou tudo. Agora para e pensa comigo. 5 pessoas, 5 histórias diferentes, 5 países diferentes, mas todas com uma coisa em comum. Morreram porque um momento nas redes sociais pareceu mais importante que a própria vida. E aqui vai a parte que você precisa entender. Essas não são exceções, não são casos raros. Isso está acontecendo cada vez mais. A cada ano, o número de mortes relacionadas a selfies e criação de conteúdo aumenta. Por quê? Porque vivemos numa cultura onde a validação online virou algo tão importante que as pessoas estão literalmente arriscando suas vidas por ela. Onde ter a foto mais radical, o vídeo mais insano, o conteúdo mais chocante parece valer qualquer risco. E sabe o que é mais assustador? Você provavelmente já se arriscou também. Talvez não numa torre de 80 metros ou no topo de uma montanha, mas já dirigiu e olhou para o celular? Já atravessou a rua distraído vendo as redes? Já se colocou em alguma situação de risco, mesmo que pequena, por causa de um celular? A diferença entre essas pessoas e você pode ser apenas sorte. Apenas o fato de que quando você se distraiu, não tinha um trem chegando.
Quando você se desequilibrou, não tinha uma queda de 60 metros abaixo. Antes de se colocar em qualquer situação de risco por conteúdo, pergunte a si mesmo: isso realmente vale a minha vida? Se a resposta for qualquer coisa menos um não absoluto, não faça. Simples assim. E se você conhece alguém que vive se arriscando por conteúdo, mostra esse vídeo para essa pessoa. Compartilhe essas histórias, porque talvez, só talvez, isso possa salvar uma vida. Pode ser a vida de alguém que você ama, pode ser a sua própria vida. Se esse vídeo fez você repensar alguma coisa, se inscreve no canal,